A sua Bíblia comigo no livro de Salmos 125. Salmos 125. Salmo de número 125, quantos acharam? Diga amém. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que o justo não comece a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado. Pai, esta é a tua palavra. Ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. O vaso é de barro, mas está na mão do olheiro. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos aqui diante dos nossos olhos um princípio de fé, uma fé inabalável. Algumas pessoas acham que ter fé inabalável é porque a pessoa que tem fé inabalável é uma pessoa muito forte. É o contrário. Nossa, que pessoa de coragem, que pessoa forte, que pessoa de fé, como se que a pessoa que tivesse fé fosse uma pessoa forte, corajosa. Não, é o contrário. Ela é tão dependente de Deus que ela decidiu desistir de si para confiar em quem é maior do que ela. Uma pessoa de fé é uma pessoa que abriu mão de confiar nos seus dons, nas suas habilidades, nos seus talentos, e ela depositou absolutamente tudo no guarda de Israel. Aí você vê que uma pessoa de fé não é uma pessoa que é tão forte, é uma pessoa que é tão dependente de Deus. Alguém falou assim: ah, pastor, mas negócio de orar muito, uma pessoa que de fé é uma pessoa fraca. Eu falei, por isso que eu oro. Eu sou tão fraco que eu oro muito. Eu sou tão fraco que eu dependo de Deus. Porque quando eu estou fraco, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a gente não é forte porque a gente decidiu ser forte. A gente é forte porque o fraco decidiu depender única e exclusivamente de Deus. Aí você vê uma pessoa que tinha tudo para dar errado e está de pé. É porque o poder de Deus se aperfeiçoou. Quando eu olho para o Salmo 125, ele é um dos salmos que é chamado Cânticos de Romagem, Cânticos da Peregrinação, que é um compêndio de mais ou menos 15 salmos. É um salmo cantados pelos israelitas durante a subida do Monte de Jerusalém nas grandes festas. E você sabe que o salmo
é uma espécie de inário de Israel. Era como se fosse a harpa, o inário, o cantor cristão de Israel. Enquanto eles caminhavam, enquanto eles peregrinaram, viam Jerusalém cercado por montanhas. Então eles estavam na romagem, eles estavam caminhando, e aí a composição desse salmo nasce justamente aí. Eles estavam na peregrinação, e aí eles olham os montes ao redor de Jerusalém, e ao olhar ao redor eles têm uma inspiração, e aí eles conseguem compor esse salmo, e eles dizem assim: olha, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Aí eles dizem assim: olha, como em volta de Jerusalém estão os montes. E aí, ao redor de Jerusalém tinha uns montes, era como se fosse uma proteção. Jerusalém cercada de montes. Ele assim: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Ele está dizendo que Deus protege aqueles que confiam nele. O que significa que este salmo não promete uma vida sem dificuldades. Ele ensina que este salmo não significa que é uma vida com Deus é uma vida com ausência de problemas. Não. Ensina que a verdadeira segurança não está na ausência de problemas, mas na presença constante do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Vivemos num mundo onde tudo muda. As circunstâncias mudam, as emoções mudam, os recursos mudam, as pessoas mudam, mas Deus permanece o mesmo. A pergunta não é se enfrentamos a tempestade, a pergunta é: o que nos mantém de pé quando a tempestade chega? Eu preciso que você pense, repense, redobre a sua atenção aqui. A pergunta não é se vamos enfrentar ou não a tempestade. Nós vamos enfrentar a tempestade. A pergunta é: o que te mantém de pé diante dos vendavais da vida? Salmo 125 responde: não permanecemos firmes porque somos fortes, permanecemos firmes porque Deus nos sustenta. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Firmes porque Deus nos sustenta. Eu quero começar a liberar uma palavra profética aqui para quem crê em palavra liberada do altar. Se você está de pé hoje, se Deus te sustenta, hoje recebe essa palavra. Se você está aqui hoje, se você está de pé hoje, se você sobreviveu à última luta que você passou, é porque Deus te sustenta. Se essa última luta não te matou, você está mais forte do que antes. Por quê, pastor? Porque aquilo que não te mata te fortalece, aquilo que não te destrói te mantém de fé. Eu quero profetizar aqui: firmes porque Deus nos sustenta. Você não vai cair porque Deus está te sustentando. Meu Deus, alguém recebe essa palavra? Eu quero profetizar para alguém que vem para a quinta-feira da vitória: quem te mantém de pé não dorme, quem te mantém de pé está te sustentando até hoje. Recebe essa palavra. Deus nos sustenta dando estabilidade à nossa fé. Meu irmão, se não é Deus, você já tinha enlouquecido há muito tempo. Se não é Deus, você já tinha surtado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece
firme para sempre. O salmista está comparando que quem confia em Deus como um monte de Sião. Essa comparação não é feita por acaso. É interessante que Sião era uma fortaleza conquistada por Davi. Depois ela passou a representar Jerusalém, isso segundo os historiadores, o lugar da presença de Deus, o lugar da adoração a Deus, do governo do Senhor sobre o seu povo, o Monte Sião. E ele está dizendo o seguinte: os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião. O Monte de Sião não se abalava, era um lugar escolhido para a manifestação da presença do Senhor. Além do Sião ser um monte que permanecia firme de geração após geração. Os reis mudavam, os impérios caíam, as guerras aconteciam, mas o monte permanecia. Então, confiar no Senhor é uma palavra para nós o seguinte: quem confia permanece. Por que permanece? Não porque você é bom. Você permanece porque Deus te sustenta. A nossa estabilidade está em Deus, em quem confia. Você só tem sanidade mental até hoje porque você decidiu confiar em Deus. Então, a firmeza do cristão não está na sua força, não está nos seus pés, mas na rocha em quem estamos firmados. Quem conhece a Deus não precisa viver uma vida instável, porque quem conhece a Deus tem estabilidade na sua vida. Quem confia no Senhor pode ser sacudido pela circunstância, mas nunca será destruído pelas circunstâncias. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Recebe essa palavra: quem confia em Deus pode até ser balançado, quem confia em Deus pode ser sacudido pelas circunstâncias, mas não será destruído. Ei, recebe essa palavra: pastor, estou sendo sacudido? Sim. Pastor, estou sendo balançado? Sim. Mas você não será destruído, porque Deus te sustenta. Tem alguém aqui hoje que está recebendo essa palavra e crê que Deus é o seu? Levante a sua mão que eu quero profetizar. Deus te mantém de pé, não tem como amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou. Quem te sustenta é Deus, quem te dá vigor é Deus, quem te dá palavra é Deus. O homem pode ter lançado palavra de maldição, mas calma, a última palavra é só Deus que libera. A última palavra é só o Senhor que libera, só Ele. Entenda que Deus sustenta cercando a nossa vida. Olha que interessante, Ele dá estabilidade e Ele nos cerca. Ao redor de Jerusalém, e aí o texto fala isso, né? Em volta de Jerusalém, ao redor de Jerusalém, era cercado de montanhas. E essas montanhas em volta de Jerusalém era uma proteção natural. A cidade que tinha monte era uma cidade protegida, era de difícil acesso. E esse difícil acesso, a analogia que o salmista usa é essa: é mostrar que Deus cerca quem confia. E o monte não muda de lugar, ele fica no mesmo lugar. Ou seja, Deus permanece ali em quem confia. Nem sempre percebemos o livramento que Deus dá, mas eu sei que hoje foi um dia que Deus deu livramento. Há portas que Deus fechou para você hoje. Talvez você ficou chateado, mas foi uma proteção de Deus. Há perigo que Deus nos livrou hoje e você nem percebeu. Existe livramento que Deus te deu hoje e você nem percebeu. Passou batido, mas hoje foi um dia de livramento. Então, antes que o problema chegasse até você,
Deus já estava ao seu redor. Como os montes. A proteção de Deus nem sempre é percebida. Mas mesmo eu não percebendo, ela nunca deixou de existir. Eu não preciso perceber. Eu não preciso ver. Porque se eu tenho uma palavra, eu não preciso ver, eu não preciso perceber e eu nem preciso sentir. Porque se Deus liberou uma palavra, eu sei que hoje foi um dia de grandes livramentos da parte do Senhor sobre a minha vida. Alguém recebe essa palavra? O texto está dizendo que Ele nos cerca. Eu estou cercado pelos montes de Sião, os montes em volta de Jerusalém. Significa que Deus está me cercando. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Recebe essa palavra aqui hoje. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele brama como leão ao nosso derredor. Por que ele brama como leão ao nosso derredor? Porque ao nosso redor está o anjo do Senhor nos livrando de todo o mal. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? E eu quero profetizar: eu e você estamos cercados por Deus Todo-Poderoso que está à nossa volta. Alguém recebe essa palavra? Eu e você estamos cercados. Quem crê que está cercado pela presença de Deus, chegou a tua vez de celebrar esse cuidado. Agora, existe algo de Deus que nos chama a atenção. Deus nos sustenta estabelecendo limites para a nossa adversidade. Você sabe que o cetro, quando fala cetro, o cetro ele é símbolo de justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor, mas é fogo consumidor. E aí ele fala que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a herança do justo. Você já ficou em crise quando viu um ímpio se dando bem. E você fala assim: eu oro, sou crente, faço jejum, leio a palavra, sou dizimista fiel, e tem um ímpio dando volta se dando bem. Já ou não já? E aí o Senhor está dizendo assim: olha, o cetro dos ímpios não permanecerá. Ele está dizendo o seguinte: tem limite na maldade. Eu não vou permitir. Quando Asaf olha a prosperidade dos ímpios, ele entra em crise. E às vezes você entra em crise quando vê gente ruim se dando bem e gente boa se dando mal. Porque o justo também sofre, mas o justo não permanece no sofrimento. Alguém está pegando essa palavra aqui hoje? O ímpio se dá bem, mas o ímpio não permanece se dando bem na maldade, porque o cetro de justiça do céu impõe limite na maldade. Não. Eu quero ver quem recebe essa palavra aqui. Hoje Deus está dizendo: essa maldade que se levantaram contra você, eu estou dando uma ordem, eu estou colocando limite hoje. Há uma palavra de vitória sobre as nossas vidas. Toda calúnia, toda difamação, toda palavra de mal, toda volta que você levou, que levaram vantagem, Deus vai restituir 100 vezes mais sobre a tua vida, porque é um cetro de justiça do céu. Meu Deus do céu, eu quero profetizar. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Levante a sua mão e receba essa palavra do céu. Há um cetro de justiça sobre a nossa vida. Deus está te guardando, Deus está te livrando, Deus está trazendo juízo aqui, Deus está trazendo livramento. Há um cetro de juízo, há um decreto do céu. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Há um decreto do céu sendo liberado sobre as nossas vidas. Quem disse que é o teu fim? Quem disse que acabou? Quem disse que é o fim da história? Deus está liberando um decreto. Talvez você esteja vivendo uma batalha, mas eu quero dizer: Deus continua no controle. Aquilo que parece que é definitivo é apenas uma estação, uma passagem. Por quê, pastor? Deus estabelece limites até naquilo que tenta destruir os filhos de Deus.
verdade é que a injustiça pode durar algum tempo. A injustiça pode durar algum tempo, mas a injustiça não tem a última palavra. A injustiça não tem a última palavra. Ela dura um tempo, dura, mas ela não tem a última palavra. Por quê, pastor? Porque Deus sustenta enquanto escolhemos viver em integridade. Meu irmão, não se preocupe com a sua reputação. Se preocupe com a sua integridade no secreto. Meu irmão, não se preocupa com a sua prosperidade. Se preocupa com a sua integridade quando ninguém vê. Enquanto você cuida da sua integridade, Deus cuida da sua prosperidade. Não, eu quero receber essa palavra aqui hoje. Enquanto você cuida da sua integridade em Deus, Deus cuida da sua prosperidade. Não se preocupa com reputação. Chamaram Jesus de Beelzebul, meu irmão. Você quer o quê? Se preocupa em ser íntegro. Caluniaram José, caluniaram Jesus. Fica tranquilo, continua íntegro diante do Senhor. Não precisa se defender de nada. O justo não se justifica. Deus justifica o seu justo. Então entenda aqui. O Senhor fala assim lá no versículo 4: faze o bem. O salmista está dizendo: faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Ou seja, Deus está colocando limite na maldade. E depois o salmista está dizendo: Senhor, faz ao bem aos retos, aos bons de coração. Então o salmista não fala de pessoas perfeitas. Ser íntegro não é ser perfeito. Porque você pode ter defeitos, mas os seus defeitos não podem comprometer o teu caráter. São coisas diferentes. Eu sou cheio de defeitos, a igreja conhece vários deles, mas os meus defeitos não comprometem o meu caráter. Então entenda que não fala, integridade não tem nada a ver com imperfeição. Segura essa aqui: integridade não é ser perfeito, integridade é ser sincero. Integridade é ser transparente. Integridade é permanecer fiel, mesmo quando ninguém está olhando. Continue fazendo bem. Ninguém está vendo. Continue. Continue sendo honesto. Ninguém está vendo. Continue. Continue obedecendo a Deus. Ninguém está vendo. Continue. A recompensa vem do Senhor. Acabou. Você não precisa brigar. Você não precisa se defender. A integridade sempre será recompensada por Deus. Veja José, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi jogado na prisão. Ele pediu para o copeiro falar dele. José interpreta o sonho do copeiro. O copeiro sai da prisão, é promovido. E ele fala assim: olha, quando você chegar, lembra de mim. E quando chegou na hora de lembrar, o copeiro não lembrou. Escute isso aqui, guarde isso aqui. Tem coisas que pessoas que poderiam te ajudar e não te ajudaram, você não pode ficar triste, porque Deus não permitiu. Porque se fosse da vontade de Deus, a pessoa que poderia te ajudar, fosse da vontade de Deus, já teria te ajudado. Foi Deus que não deixou. Porque o copeiro não promoveu José, não falou de José. Porque se falasse, José não ia ser governador. José seria copeiro ou ajudante do copeiro. Então tem gente que esqueceu de você, teve amnésia, é porque Deus quer que você seja esquecido naquele momento, porque na próxima, quando José foi lembrado, ele não se tornou copeiro, ele se tornou governador. Não. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Sabe por que esqueceram de você? Sabe por que não lembraram de você? Sabe por que não tocaram no teu nome? É porque essa porta ainda é pequena para o que Deus quer abrir.
essa porta ainda é pequena. E quando lembrar o seu nome ser soprado na reunião ou em alguma mesa, aí sim é a porta que Deus quer que você entre e seja. Meu Deus do céu, eu quero profetizar aqui hoje, que hoje é uma noite que Deus vai soprar o teu nome, o nosso nome, em lugares estratégicos. E haverá um favor. Meu Deus, quem recebe essa palavra, levante a mão. Eu quero profetizar que tem uma unção, um favor de Deus sendo liberado na nossa história. Deus está cuidando dos mínimos detalhes. O que eu faço então, pastor? Continue na sua confiança em Deus e continue na sua integridade. Mas está todo mundo me chamando de bobo, porque tem um monte de gente levando vantagem na malandragem, e eu, por ser íntegro, estou me chamando de bobo. Calma, há uma recompensa para essa integridade. É Ele que está dizendo: faze o bem, Senhor, para os bons e aos retos de coração. Existe uma recompensa que vem de Deus. Então continue obedecendo, continue sendo honesto, continue fazendo bem. Fica batendo boca não, vira as costas e vai embora. Guarde seu coração. Não vale a pena você se desgastar com algo tão pequeno, se Deus tem algo tão grande. Meus irmãos, tem hora que você tem que saber que luta que você vai entrar. Tem hora que você tem que saber se você tem que dar resposta para tudo, porque tem coisas que não merecem a nossa resposta. Deus nos sustenta dando paz ao nosso coração. Escuta isso aqui, presta bem atenção. Ele está dizendo aqui: paz sobre Israel. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que Ele nos sustenta no meio da guerra com paz. Esse salmo termina com uma declaração. Qual é a declaração? De paz. Porque os problemas desapareceram? Não, não desapareceram os problemas. Não desapareceram o caos? Não. Mas o que aconteceu? É que Deus continua presente. A verdadeira paz nasce na nossa confiança. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da... Você já reparou que a gente sauda os irmãos com o quê? Graça aí? Ou a paz do... Graça e paz, a paz do Senhor. Porque o que está dizendo? A paz que está na minha vida, eu quero saudar com a paz que está na sua vida. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim: a paz que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem confia em Deus, aprende a confiar, mesmo enquanto espera. Eu tenho paz porque eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. Paz não depende do cenário, paz depende de quem governa o nosso coração. Não depende da circunstância, não depende do cenário, não depende do diagnóstico, não depende da notícia, depende dele. Quem recebe essa palavra aqui hoje? Eu quero profetizar. Eu não sei se você está passando por caos, por luta, se você está com o coração agitado, mas eu quero profetizar que a partir de hoje uma chave vai virar na tua vida. Que chave é essa? A partir de hoje você vai andar com paz. Pode ter guerra, mas você tem paz no coração. Pode ter luta, mas você tem paz no coração. Eu quero profetizar que o bálsamo do Senhor estará derramado em nossas vidas aqui hoje, trazendo paz. Quem recebe essa paz aqui hoje? Eu quero saudar você com a paz do Senhor. Eu quero saudar você com a graça e a paz do Senhor. Recebe paz de Deus. Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Tem paz no mundo, mas não é a paz de Jesus.
Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Eu quero profetizar que tem uma paz sendo liberada hoje que o mundo não tem, que os negócios não têm, uma paz que o dinheiro não dá, uma paz que o cenário não dá, uma paz que a política não dá, uma paz que o cenário não dá, mas existe uma paz que está sendo liberada aqui hoje, que é a paz de Deus sobre as nossas. Paz não é ausência de tempestade, é a certeza que Deus continua no controle. Pastor, o que é paz? Está um vendaval, mas você faz assim, olha para um lado, vendaval, olha para o outro, vendaval, olha para frente, vendaval, olha para trás, você fala assim, meu Deus. Aí você fala assim, Deus está no controle. Davi chega a dizer o seguinte: ainda que um exército me cercasse, eu não temerei mal, porque ele confiava em Deus. Quem confia em Deus consegue descansar, enquanto muitos vivem desesperados. Uma vez perguntaram para o engenheiro que construiu um grande prédio, e perguntaram para ele: o que faz esse prédio permanecer de pé durante muitos anos? Aí ele falou o seguinte: olha, o segredo desse prédio permanecer de pé não é a altura que garante a resistência desse prédio, mas é a profundidade do alicerce. E na vida cristã acontece a mesma coisa. Quem constrói uma vida sobre as circunstâncias vive instável, vai cair qualquer hora. Mas quem constrói a sua vida em Deus permanece firme, porque Deus é o fundamento que nunca muda, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Esse salmo não está dizendo que o povo nunca vai enfrentar a luta, mas diz que aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes. Não permanece firme porque são fortes. Não permanece firme porque nunca chora. Toda pessoa de fé chora muito. Toda pessoa corajosa chora muito. Porque a Bíblia fala: bem-aventurados que choram. Ah, pastor, mas homem não chora. Homem não chora, mas infarta, né? Chora. Você não está firme porque não chora, porque chora sim. Não é porque nunca enfrenta a crise, você vai ter muita crise. O que te mantém firme não é porque você não chora, não é porque você é forte, não é porque você não enfrenta a crise, não é nada disso. Você vai enfrentar a crise, você vai chorar, vai ter vontade de jogar tudo para o alto, tem hora que você não está forte, mas qual é o segredo? O segredo é que Deus te sustenta. E talvez você esteja enfrentando uma batalha que ninguém está sabendo, que ninguém conhece. Mas você tem que lembrar de uma verdade: você não permanece de pé por causa da sua força. Você permanece de pé porque Deus continua sustentando a sua vida. Porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Está claro essa palavra aqui hoje? Se coloque de pé e vamos orar. Vamos falar com Deus.